Paz, irmãos, bem-vindos a mais um encontro de estudo bíblico. Boa noite a todos vocês, louvado seja Deus pela sua vida, graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu, pelos cuidados recebidos, o Senhor tem sido bondoso na nossa vida. Sempre gosto de cumprimentá-los assim, porque nos traz a certeza de que o Senhor é quem nos sustenta, é Ele que nos ampara, é Ele que age com providência na nossa vida, é Ele que traz o cuidado que precisamos. O Senhor tem sido bondoso e tem nos ajudado, e por isso temos seguido com a convicção de que Ele trabalha em nosso favor, e de que Ele providencia o bastante, diante da sua graça que nos assiste. Quero continuar estudando com vocês, dentro do tema Mais que Vencedores. Eu mencionei no domingo que nosso salmo é o Salmo 127, mas não, é o Salmo 27, um salmo de Davi, um salmo onde Davi expressa o anelo pela presença de Deus, porque sabe que diante de Deus nós alcançamos vitórias. Semana passada falamos sobre a vitória sobre o medo que vem junto ao nosso coração, que faz parte da história da vida de cada cidadão, o medo que nos alerta sobre os riscos, sobre os perigos, mas o medo que não pode nos dominar de forma alguma. E aí nós vimos caminhos diante de Deus que nos ajudam a vencer o medo e sermos vitoriosos diante das circunstâncias que nos amedrontam. Hoje nós queremos meditar sobre a importância de mantermos a nossa confiança em Deus. Para sermos vencedores, temos que manter a nossa confiança diante do Senhor. O ser humano é muito confiante em si mesmo. É muito confiante na força do seu braço, na capacidade sua de fazer os planos e projetos, na seu propósito, na sua intenção de que ele é capaz. É muito comum você dizer, eu fiz isso, né? Eu conquistei, eu realizei essa tarefa, né? Eu consegui. Então o ser humano tem disso. Às vezes até para já tentar esconder aquele receio que a gente tem por circunstâncias às quais nós nos sentimos amarrados, travados, impossibilitados, nas nossas limitações, na fragilidade da nossa vida. Por muito pouco as coisas fogem do nosso controle. As agendas que fazemos não se realizam. E a gente então fica naquele sentimento assim de estar à mercê. E o ser humano não gosta, ele gosta de se sentir no controle, de se sentir capaz, de se sentir no direito de fazer. Assim ele acha que ele vale mais do que o outro, que ele pode mais do que o outro, que ele tem mais capacidade que o outro, né? Então o ser humano ele tem isso, e já é mesmo em razão das nossas fragilidades e limitações junto à vida. Há muitas situações, há muitas circunstâncias que nos deixam de mãos e pés atados. Nós não sabemos mais para onde ir, nós não sabemos mais como fazer, como resolver. E por isso nós gostamos de, vez por outra, achar que nós fizemos, que nós realizamos. E proclamamos isso, como se fosse, de fato, uma ação somente nossa. Nós vemos na vida de Davi um guerreiro muito eficaz. Davi venceu muitas batalhas. Davi preparou um bom exército para Saul e equipou um bom exército até para o seu próprio reinado. Havia alguns homens especiais, muito bem treinados, chamados de os valentes de Davi, que ele preparou, que ele equipou, que ele treinou, porque ele era um grande guerreiro, um grande homem de guerra, um homem vitorioso em muitas batalhas. Mas Davi jamais acreditou ser as suas batalhas vitórias alcançadas pela força única do seu braço, pela sua estratégia como especialista de guerra. Ele sempre soube que as suas vitórias, que as suas conquistas vêm da confiança que ele tem em Deus. Desde aquele momento lá com o gigante Golias, no campo de batalha, ele sozinho, ele sabe que ele usou da funda e usou de uma habilidade de funda que ele havia adquirido no tempo do cuidado com o rebanho, mas ele sabe que quem lhe concedeu aquela vitória foi o Senhor. Quem levou aquela pedra e cravou na testa do gigante filisteu Golias foi a mão de Deus. Ele sempre glorificou a Deus nas conquistas, porque ele sabe que tem que manter no Senhor a sua confiança. Então não é pela sua valentia,
não é pela sua capacidade e estratégia militar, é pelo cuidado de Deus que vem sobre a sua vida. Quero ler esse texto, o versículo de número 3, porque nós já meditamos no verso 1º e 2º, do capítulo 27 dos Salmos, um cântico de Davi. Mas agora eu quero ler com você o versículo 3. Abra sua Bíblia aí, Salmo 27, verso 3. O salmista Davi vai nos dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então é uma palavra de Davi dizendo sobre os exércitos que se acampavam contra ele. E sempre havia exércitos se acampando contra os exércitos de Davi, contra o rei Davi. Houve um tempo que o exército de Saul se acampou contra Davi, o perseguindo de morte nos desertos da Palestina. Ele se escondia nas cavernas, fugindo do exército inteiro de Saul que o perseguia de morte. Nesse tempo, é claro que é comum o coração temer. É claro que o ser humano se sente acuado, se sente à mercê do outro. Imagine você quando soavam as trombetas dos exércitos inimigos vindo contra os exércitos de Davi no campo de batalha. É o tempo em que o friozinho corre na espinha, em que aquela ansiedade toma conta da alma, do coração. Davi, mesmo sendo um bom guerreiro, ele sabia que ele precisava, nesse momento em que avançava o inimigo e o exército inimigo contra a sua vida, que ele precisava manter a sua confiança no Senhor, para fazer aquilo que ele precisava fazer e receber a bênção que Deus poderia dar, concedendo-lhe vitória nas batalhas. Então sempre vai ser assim. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade nas tarefas, não é pelo conhecimento que adquirimos, não é pela perspicácia das nossas ações. Tudo vem em razão do abençoado Senhor. É como diz o salmista no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Existe o guarda bem treinado, alerta, atento, mas ele é sujeito a um cochilo, ele é sujeito a ficar à mercê do cansaço, ou de ser surpreendido pelo inimigo, por um malfeitor, por um homem violento e cruel, por uma astúcia
como você age com isso? Davi está dizendo, nós temos que agir com a nossa confiança em Deus. Colocando diante de Deus a nossa vida, rogando ao Senhor os cuidados, realizando as nossas ações, cumprindo bem as nossas tarefas, tomando o cuidado que temos que tomar com a nossa existência, mas sabendo que de Deus há de vir o suprir de todas as coisas. Confiança de Davi no Senhor não se abala. E é isso que nós vamos aprendendo também diante daquelas situações e circunstâncias que querem tirar de nós o chão, querem gerar um terremoto, um tremor na nossa alma. Nós temos que continuar a seguir confiando na soberania de Deus que nos sustenta quando o mar da vida nos assola. Quando os ventos batem com ímpeto contra a nossa casa, contra a nossa vida profissional, contra o equilíbrio das nossas finanças, contra aquela circunstância que nós achávamos que poderíamos resolver e não podemos. Temos que confiar no Senhor. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Outra verdade que esse texto me traz ao coração é a verdade de que Davi é aquele que diante, então, dos momentos difíceis, ele não tira os olhos de Deus. Ele não deixa que a situação, que a circunstância adversa roube o seu olhar, roube a sua confiança. O foco da sua vida, o foco da sua luta é olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Não olhar para as circunstâncias, mas sabendo que o Senhor é sempre maior do que os nossos problemas. O Senhor sempre tem mais para oferecer do que as nossas necessidades. Deus é sempre aquele que pode fazer quando nós não podemos fazer. A mão de Deus ainda pode agir em nosso favor. Ele é aquele que nos ouve, Ele é aquele que se compadece, Ele é aquele que, diante das nossas impossibilidades, vive e exerce possibilidades para manifestar sobre nós o seu cuidado, para trazer sobre a nossa vida a sua graça. Por isso, não tire os olhos de Deus. Não deixe que as circunstâncias difíceis, o perseguir do inimigo, o combate diante das lutas, tire de você a possibilidade de enxergar o Senhor Deus no controle de todas as coisas. O profeta Abacuque, na sua oração do capítulo 3 do seu livro, ele vai falar das dificuldades que o povo enfrentava e de outras que poderiam ainda surgir, gerando grande miséria, grandes lutas no meio da nação. Mas na sua oração, ele expressa a sua confiança também no Senhor. Ele não olha apenas as circunstâncias, mas ele contempla a possibilidade do amor de Deus para ajudá-los. E ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que o fruto da oliveira minta, e que nos currais já não existam mais gado, ainda assim eu confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Ele não está olhando e focando os seus olhos e firmando a sua caminhada nas circunstâncias difíceis, que são reais, que são contempladas por Israel, que vêm com ímpeto contra a nação, mas ele foca não nas necessidades, mas na mão provedora do Senhor. Na sua oração ele diz que está com o coração firmado, confiante no Deus que pode salvar, no Deus que pode ajudar, no Deus que pode agir, no Deus que pode ouvir a prece e responder, no Deus que pode suprir todas as coisas, no Deus que nos ama, no Deus que de nós cuida. Davi está dizendo isso,
quando soam as trombetas, e eu sei que o exército inimigo vem caminhando contra a minha vida, contra os exércitos de Israel, eu não fito os meus olhos no grande número de soldados que vem combater a nação de Israel, mas eu fito os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, que eu confio, que eu sei que vem das mãos do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi vai fortalecendo essa verdade nesse texto, porque ele sabe que a presença de Deus em meio às batalhas, quando nós enxergamos a mão de Deus sobre nós, nós podemos seguir com confiança, porque o Senhor é aquele que há de suprir aquilo que nos falta e há de abençoar o trabalho das nossas mãos em favor da família, em favor da nação, em favor da igreja, em favor da nossa vida, em favor do Evangelho. Mesmo que tenhamos que passar por lutas, mesmo que passemos por tempo de escassez de recursos, o Senhor sempre vai prover o suficiente, o bastante. Haverá alguns momentos que Ele vai nos dizer, como disse o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Não vou conceder aquilo que me pede de tirar o espinho da carne. Não vou fazer como você planejou. Não vou te atender exatamente como me pediu. Mas eu vou conceder a você o que é suficiente, o que é o bastante. E em alguns momentos a graça de Deus te basta. Saber que Deus está presente. Saber que Ele nos assiste. Saber que Ele é misericordioso. Saber que Ele nos sustenta. Saber que Ele nos consola. Saber que Ele é aquele que prepara os nossos braços e as nossas mãos para as lutas. Saber que Ele não nos abandona. Saber que Ele advoga as nossas causas. Davi traz essa certeza, meus irmãos, diante de Deus. É a certeza que mantém o seu coração confiante em Deus e que lhe dá possibilidade de ser mais que vencedor. Lembramos ainda daquele momento em que Jesus vem ao encontro dos apóstolos no mar da Galileia. Eles já tinham se retirado por ordem de Cristo e tomado o barco e se dirigido junto ao mar. E a tempestade veio ao encontro daquele barco. E mesmo sendo pescadores, estando acostumados em navegar no mar da Galileia, por algumas vezes eles passaram por tempestades as quais eles acharam que iam a pique, iam naufragar. Diz o texto bíblico que naquela noite o Senhor Jesus veio ao encontro deles em meio à tempestade, andando sobre as águas. A tempestade que eles não podiam controlar, a tempestade que apavorava o coração, a tempestade que os fazia ver e pensar que era o momento do fim, estava sobre os pés de Cristo. Ele vem andando sobre as águas. E naquele momento, quando ele é identificado pelos apóstolos, e vem sobre as águas, na direção da embarcação, Pedro é aquele que pede ao Senhor, Senhor, deixe que eu possa me encontrar contigo sobre as águas. E ele então diz a Pedro, pode vir. E ele tira o pé do barco. E diz o texto que enquanto ele está com os olhos fitos em Cristo, ele anda sobre as águas, ele vence as tempestades. Mas quando ele começa a olhar para a onda forte que está à sua volta, para o vento que vem batendo contra o seu rosto, quando ele começa a tirar de Cristo os olhares e começa a olhar para as circunstâncias, ele é tomado de pavor e ele começa a naufragar, a afundar. Ele é engolido pelo mar. E o Senhor Jesus é aquele que vem e estende para ele a mão e o ergue e o coloca de novo sobre as águas e o leva em segurança até o barco. É isso que Abacuque está mencionando na sua oração, confiança num Deus que supre necessidade, e quando percebe a nossa fé, contempla no nosso coração a confiança que temos nele, responde a nossa fé com feitos extraordinários, com cuidados que nos abençoam junto à vida.
que gera possibilidade diante das impossibilidades, que nos sustenta sobre o mar bravio, sobre as ondas impetuosas. Quanto Pedro contemplou o rosto de Cristo, olhou na direção certa, focou o autor e consumador da fé, ele andou sobre as águas, ele viveu o extraordinário, ele venceu a tempestade, ele venceu as circunstâncias, amparado pelo amor e pela graça de Deus. Quando ele tirou os olhos de Deus, ele foi engolido pelas águas, ele começou a naufragar. Deus nos chama para confiar nele, Deus nos chama para depositar diante dele a nossa vida, na certeza de que ele é aquele que nos defende, é aquele que age em nosso favor. Foi por isso que ele nos chamou e nos amou em Cristo Jesus. Porque quando nós estávamos com mãos e pés atados, sem saber para onde ir e o que fazer, e não tendo nem como fazer para vencer os danos do pecado, Cristo nos amou de forma grandiosa na cruz. E no madeiro foi erguido o nosso Salvador, para que todo aquele que o contempla seja enriquecido, abençoado pela graça de Deus que em Cristo se revela para nós, com o perdão de pecados, com o preço da justiça de Deus que foi pago pelo nosso Senhor, com a ressurreição de Cristo que nos garante ressurreição também e vida eterna com o Pai Celeste, para todo sempre, reinando com Ele, reinando no gozo eterno reservado para aqueles que o amam. Um Deus que merece a nossa confiança, em razão de todo o amor que já nos demonstrou e todo o cuidado que já trouxe em favor da nossa alma, nos dando certeza de vida eterna, de vida de paz, de vida de gozo, de vida de alegria, de vida com o Senhor, de vida que vence a morte, de vida que transpõe obstáculos, de vida na qual as circunstâncias não são nada. Se confiamos no Senhor, Ele é aquele que sempre nos ajuda e podemos vencer e avançar até diante dos inimigos. Davi traz essa certeza. Não importa se a trombeta dos inimigos já soaram vindo na nossa direção. Se confiamos em Deus, podemos vencer os inimigos, mantendo os nossos olhos fitos no Senhor. Dele virá a nossa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, que essa seja a sua certeza. Certeza do seu coração, a certeza da sua alma. Não é pela força do seu braço, não é pela sua habilidade, não é pelo seu relacionamento social, pelos contatos sociais que você tem, mas é pelo agir do Senhor que te abençoa, ao contemplar no seu coração a confiança, ao ver em você a fé que fita os olhos em Cristo e que segue o seu caminho sabendo que pode ser em Cristo, no exercício da fé, mais que vencedores. Davi traz essa certeza. Nossa confiança no Senhor nos dá vitória. Vitória sobre as circunstâncias difíceis. Vitória sobre aquilo que nos apavora, que nos amedronta. Vitória para transpor os obstáculos que nos impedem de prosseguir. Vitória para trabalhar, para edificar a casa, para guardar a cidade, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não vai ser vão, pelo contrário, o nosso trabalho há de ser abençoado, enriquecido pelas mãos ajudadoras do Senhor. Que Ele continue a te ajudar, que Ele continue a contemplar a sua vida, e que os seus olhos sejam fitos no Senhor e que a sua confiança firmada nele possa trazer bons resultados nas ações, nos projetos, nas agendas, nos sonhos, nas lutas, que quem sabe tenhamos que passar, mas não sem a companhia de Deus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos guie à vitória. Vamos orar, queridos.
Pai Celestial, nós te louvamos, porque a Tua palavra vem trazendo para nós a certeza de que há mesmo situações, circunstâncias que fogem do nosso controle, que está acima da nossa possibilidade, que tentam nos destruir, que tentam nos levar ao naufrágio, que tentam tirar de nós a esperança, que às vezes amedronta, apavora o nosso coração, faz tremer a nossa alma. Promove, Senhor Deus, as noites de insônia e traz as lágrimas sobre a nossa face. O momento da incerteza, o momento em que nós não temos as respostas, não sabemos aonde ir, não sabemos como fazer. As circunstâncias na vida que são assim para nós, porque nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados. Mas assim como Davi, nós precisamos manter a nossa confiança em Ti. A nossa certeza de que o trabalho das nossas mãos, debaixo do abençoar grandioso do Senhor, não será vão. De que a força do nosso braço, de que o conhecimento que o Senhor nos deixou adquirir, contemplados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, vai nos ajudar a vencer as dificuldades. Por isso, ó Pai, olhe com carinho a vida dos nossos irmãos, a nossa vida. Contempla, ó Pai, as necessidades, as lutas, as dores, as angústias, o temor. Olhe para a nossa nação, nos seus desafios. Olhe para a vida dos nossos irmãos e irmãs, quando enfrentam as suas enfermidades, ou quando buscam ao Pai o suprir das necessidades também, trazendo a possibilidade do pão, do sustento da vida, da família, nas dificuldades financeiras, nos momentos, ó Pai, em que se deparam com inimigos, com pessoas maldosas, maliciosas, com aqueles que querem vencê-los, circunstâncias às vezes onde as trevas, a escuridão toma parte da nossa vida em razão de pecados que cometemos. Tem misericórdia de nós, nos ajude a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque aquilo que nos apavora, a tempestade que quer nos levar a naufrágio, é algo, ó Pai, que está sob o seu controle. Está debaixo dos teus pés. Aquilo que tira de nós o sono, aquilo que angustia a nossa alma, aquilo que apavora o nosso coração. E olhando para o Senhor e firmando no Senhor a nossa confiança, nós podemos também vencer aquilo que nos tem vencido. Podemos viver o extraordinário que as bênçãos de Deus traz para aquele que confia e crê, para aquele que clama e bate a sua porta, e essa porta se abra para nós, que o Senhor mesmo abra janelas nos céus e abençoe os teus filhos com bênçãos sem medidas, que o Senhor mesmo atenda a oração sincera de cada coração que clama, fazendo mais do que pedimos ou pensamos, pelo teu poder que nós opera. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos e que eles se acampem ao nosso redor e nos livre do mal. Dê força aos teus filhos para confiar como Abacuque confiou, que mesmo que não exista produtividade nos campos, ou rebanho nos currais, mesmo assim a nossa confiança estará firmada em Ti e do Senhor há de vir para nós grandiosa salvação, há de vir socorro, há de vir alento, há de vir força, há de vir amparo. É do Senhor que há de aplanar os caminhos, para que possamos andar nas veredas da vontade do Senhor para o nosso viver. Ouve a prece dos teus filhos e os ajude. Oramos confiados na Tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais um encontro, pela possibilidade de nos conectarmos com o Senhor através da Sua palavra, pela certeza de que a sua confiança em Deus vai torná-lo vitorioso, vitoriosa, porque o Senhor há de se lembrar de você e há de trabalhar em seu favor.
há de corresponder à sua fé, realizando feitos extraordinários, que de fato os sustente e os abençoe diante das lutas. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe, que Ele levante sobre nós o rosto e nos dê a paz, que a noite seja de tranquilidade e que o dia de amanhã venha coroado pelo agir de Deus no renovar a cada manhã da sua graça sobre a nossa vida. Deus te abençoe muito.